Você acorda em um lugar estranho. As paredes são cinzas, frias, você não sabe direito como chegou lá, mas está trancado. Em torno de você, outras pessoas. Algumas usam uniforme, outras não. Você é um deles, um dos uniformes ou um dos prisioneiros. O que acontece a partir desse momento não é um crime cometido por assassinos ou psicopatas. O que acontece é bem pior. É a transformação de pessoas completamente normais em torturadores. Isto é o efeito Lúcifer, e sua história começa em 1971, em Stanford. Há uma pergunta antiga que assombra a filosofia. As pessoas nascem mais ou o lugar onde elas vivem as torna mais? Platão dizia que a justiça era a harmonia, que cada pessoa tinha seu lugar correto. Mas e quando esse lugar correto é uma cela? O que acontece? Em 1971, um psicólogo chamado Philip Zimbardo decidiu descobrir. Ele foi tão longe que criou o inferno e chamou de ciência. Tudo começou com um simples experimento. Nada mais, nada menos que provar que as pessoas são fundamentalmente boas e que é a estrutura do lugar que as corrompe. Zimbardo estava errado, não sobre o lugar, mas sobre como o lugar funcionava. Stanford, Califórnia, agosto de 1971. O porão de uma universidade, naquele lugar, Zimbardo construiu uma prisão. Não era uma prisão de verdade, claro, mas era construída para parecer uma. Celas pequenas, barras de ferro, corredores apertados, tudo desenhado para criar uma atmosfera de opressão. Zimbardo quis fazer mais que um experimento, ele quis criar um sentimento, o sentimento de estar preso. 24 candidatos se apresentaram, todos saudáveis, todos psicologicamente estáveis. Todos eram apenas estudantes universitários querendo ganhar um dinheiro extra. Eles não sabiam o que estava por vir. Metade deles foi sorteada para ser guarda, a outra metade prisioneiro. Uma simples moeda decidiu seus destinos. Os prisioneiros foram presos de verdade. A polícia de Palo Alto chegou, os algemou, tirou fotos de identificação como se fossem criminosos reais. Lhes disseram que tinham direitos, mas depois os guardas os tiraram desses direitos, um por um. Quando os prisioneiros chegaram à prisão, tudo mudou. No segundo dia já havia revolta. Os prisioneiros quebraram as camas, barraram as portas, gritavam contra os guardas. Era uma rebelião. Os guardas teriam que agir. E eles agiram. O que aconteceu a seguir não era um teste de obediência, era uma transformação. Os guardas não foram instruídos a ser cruéis. Zimbardo pediu que não usassem violência física, mas eles criaram um sistema próprio, um sistema de humilhação. Forçavam os prisioneiros a fazerem flexões até caírem de cansaço. Os prisioneiros tinham que andar enfileirados, algemados, tinham que dormir no chão, com luzes fluorescentes acesas a noite toda. Cochichos e sussurros de ameaças. A pressão psicológica aumentava a cada hora. E o mais assustador? Os prisioneiros começaram a obedecer. Dentro de alguns dias, algo que Zimbardo nunca tinha visto aconteceu. Os prisioneiros adotaram uma depressão profunda, uma resignação. Alguns fingiram estar doentes para serem liberados. Um deles teve um colapso emocional real durante o chamado da noite. Chorava incontrolavelmente. Os guardas, enquanto isso, começavam a gostar do poder, começavam a desfrutar. Alguns se tornavam sádicos. Tudo foi parado no sexto dia. Uma mulher que entrou na prisão, Christina Maslett, era uma psicóloga que vinha avaliar o experimento. Ela viu o que estava acontecendo e ficou em choque. Ela confrontou Zimbardo. Disse a ele: "O que você está fazendo com esses meninos é terrível. Você não reconhece mais você." E ela tinha razão. Zimbardo estava tão imerso no papel de superintendente que tinha esquecido que era um cientista. Ele mesmo estava corrompido pelo lugar. Ele admitiu depois: "Eu estava pensando como um superintendente de prisão, não como um psicólogo pesquisador." O experimento foi encerrado, mas o dano já estava feito. 5 prisioneiros tiveram que ser liberados antes do final por colapso emocional. Os guardas tinham se tornado entusiastas torturadores em apenas 6 dias. E Zimbardo tinha aprendido a lição mais perturbadora de sua vida: um lugar, uma estrutura, um uniforme. Isso é tudo que você precisa para transformar uma pessoa boa em alguém capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Mas espera, como exatamente isso funciona?
A resposta está em uma estrutura chamada efeito Lúcifer e foi explicada melhor por outro psicólogo, Albert Bandura. Bandura estudou como as pessoas desligam sua moral, como elas separam suas ações de sua consciência, e ele descobriu que existem mecanismos específicos que fazem isso acontecer. O primeiro é a justificativa moral. Você torna sua ação má em algo bom. Você diz: estou fazendo isso para manter a ordem, estou fazendo isso para a segurança. No experimento de Zimbardo, os guardas não se viam como cruéis, se viam como profissionais mantendo a disciplina. Eles transformavam tortura em procedimento, a humilhação se tornava treinamento. Essa mudança de linguagem é crucial, não é humilhação, é quebrando a atitude insolente. Não é tortura psicológica, é investigação adequada. As palavras fazem a magia, as palavras afastam você de si mesmo. O segundo mecanismo é o deslocamento de responsabilidade. Eu não estava escolhendo, você diz. Eu estava apenas seguindo ordens, eu estava apenas fazendo o meu trabalho. E isso é muito poderoso e muito perigoso. Stanley Milgram, outro psicólogo, provou isso com seus testes de obediência. Ele pediu para pessoas comuns para administrar choques elétricos em outras pessoas, choques que pareciam cada vez mais perigosos. 65% delas continuaram até o final. Por quê? Porque alguém com autoridade estava dizendo que tudo estava bem, que era responsabilidade da autoridade, não delas. Quando as pessoas podem culpar alguém acima delas, elas fazem qualquer coisa. Uma cadeia de comando é um escudo para a consciência. No experimento de Stanford, os guardas frequentemente diziam: Zimbardo nos pediu para manter a ordem, ou está no manual de procedimentos. A responsabilidade não era deles, era do sistema. A estrutura os protegia moralmente enquanto eles destruíam prisioneiros psicologicamente. Mas o mecanismo mais assustador é a desumanização. Se você pode convencer a si mesmo que a pessoa que você está prejudicando não é verdadeiramente humana, então você pode fazer qualquer coisa, sem culpa, sem piedade. Veja como isso funcionava em Stanford. Os prisioneiros usavam números, não nomes, eram chamados de 9041, não David, eram desvestidos, o que removia sua individualidade. Eram forçados a fazer coisas degradantes, como urinar em baldes em suas celas porque não podiam usar o banheiro à noite. Cada ação tinha um propósito invisível, transformar uma pessoa em uma coisa, um objeto, algo que você pode prejudicar sem culpa. Os guardas não viam prisioneiros, viam problemas, viam inimigos, viam menos que humanos. Isso é desumanização, e é tão poderoso que pessoas normais podem fazer coisas que um assassino psicopata poderia fazer. A diferença? O assassino sente prazer, a pessoa normal sente nada, porque o prisioneiro deixou de ser uma pessoa. Agora vem a verdadeira história do horror. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Uma prisão chamada Abu Ghraib foi usada para manter detidos iraquianos suspeitos de serem terroristas. Abu Ghraib é um lugar real, um lugar antigo, um lugar que cheira à morte, e nos primeiros meses após a invasão, ele virou uma réplica de Stanford, porém, bem pior. Porque agora não era um experimento de 6 dias, era real, era sem limites. Os soldados americanos foram postos lá para guardar prisioneiros. Alguns desses soldados eram reservistas, pessoas que trabalhavam em empregos normais, viviam vidas normais, não eram assassinos, não eram sociopatas. Então, o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu em Stanford: uniforme, autoridade, falta de supervisão e estrutura que permitia a crueldade. Os soldados começaram pequeno, privação de sono, posições de estresse, forçando prisioneiros a ficar em pé por horas e posições que causavam dor física intensa. Isso era investigação adequada, isso era interrogatório. Depois virou mais
muito mais. Fotografia mostra soldados sorrindo ao lado de detidos nus, prisioneiros humilhados sexualmente, prisioneiros forçados a simular atos sexuais uns com os outros. Um prisioneiro foi espancado até a morte. Seu corpo foi fotografado como um troféu. Foram encontrados 1.325 imagens de abuso, 93 vídeos, tudo documentado, tudo feito por pessoas que um dia antes de Abu Ghraib eram pais, mães, esposos, esposas. Um soldado chamado Ivan Frederick foi condenado. Ele havia perfurado o peito de um prisioneiro tão forte que o homem precisou ser ressuscitado. Ele forçou 3 prisioneiros a se masturbarem enquanto gravava. Ivan Frederick não era um criminal antes disso. Depois foi. A máquina de Abu Ghraib o transformou. Mas como exatamente isso aconteceu? Os mesmos mecanismos de Stanford. Primeiro, a justificativa moral. Os soldados foram detidos que estavam em uma guerra ao terror, que os prisioneiros eram inimigos combatentes, que os abusos eram necessários para extrair informações sobre ataques futuros. Estamos salvando vidas americanas, eles diziam. Essa justificativa reescreve a narrativa. Você não está torturando, você está fazendo segurança nacional. Você não está humilhando, você está quebrando um inimigo para obter informações. Segundo, o deslocamento de responsabilidade. Os soldados seguiam uma cadeia de comando. Acima deles estavam os oficiais, acima dos oficiais estavam os generais e acima de todos estava Washington, onde pessoas internas assinavam autorizações para técnicas de interrogatório aprimoradas. Ninguém era responsável. Todos eram responsáveis, o sistema absolvia a culpa. Um soldado poderia dizer, eu fui apenas seguindo ordens. Um general poderia dizer, eu não sabia especificamente o que estava acontecendo. Um político poderia dizer, eu aprovei técnicas legais de interrogatório. Não isso. A responsabilidade se dissolvia em camadas, ninguém sentia a culpa verdadeira, a estrutura os protegia. Terceiro e o mais terrível, a desumanização. Os prisioneiros em Abu Ghraib eram capturados, holds, nus, em posições de humilhação. Eles eram chamados por nome, eram números, eram os detidos, eram a inteligência. Soldados o tratavam como coisas, como problemas a resolver. A propaganda americana os pintava como terroristas, como ameaças. A mídia iraquiana falava deles como inimigos. Quando você vira um prisioneiro em um número, quando você vê como um inimigo, quando você é constantemente exposto a uma justificativa para prejudicá-lo, você deixa de sentir piedade, deixa de se sentir empatia. Você se torna automático, a crueldade se torna rotina. E aqui está a coisa mais assustadora sobre Abu Ghraib. Philip Zimbardo, o mesmo cara que criou o experimento de Stanford, foi trazido para ser especialista na defesa de um dos soldados. Ivan Frederick tinha acesso total aos relatórios, às entrevistas, aos registros, e ele disse: isto é o efeito Lucifer em ação pura. Zimbardo escreveu um livro chamado The Lucifer Effect, o efeito Lucifer. Nele, ele analisa como Abu Ghraib e Stanford são basicamente a mesma história. Pessoas normais colocadas em um sistema anormal, pessoas boas corrompidas pela máquina. Mas aqui está a questão que ninguém quer responder. Se Zimbardo sabia disso, por que ele deixou seu experimento continuar? A resposta é simples e aterradora, porque ele também estava corrompido, ele também estava dentro do sistema, ele tinha criado a máquina e a máquina o transformou também. Ele se tornou o superintendente de verdade, e quando você é superintendente, você protege a instituição, você protege o sistema, você continua até que alguém de fora grita a verdade na sua cara. Isto é o efeito Lucifer. Não apenas sobre as pessoas más fazer coisas más, é sobre pessoas boas dentro de sistemas ruins perderem a capacidade de reconhecer que estão fazendo algo errado. Agora eu preciso ser honesto com você. O experimento de Zimbardo não era perfeito. De fato, muitos psicólogos agora dizem que era fundamentalmente quebrado. Zimbardo deu aos guardas instruções. Ele não disse ser cruéis, mas disse coisas como: vocês precisam manter a ordem. Ele mesmo participou como superintendente. Ele virou tendencioso. Alguns prisioneiros fingiam estar doentes para sair porque sabiam que poderiam sair. As pessoas estavam agindo, não sendo verdadeiramente transformadas. Tudo bem, o experimento tinha falhas, mas sabe o porquê? Abu Ghraib era real, não havia atores, não havia instruções, havia apenas estrutura, poder e a escuridão que vem quando você coloca pessoas comuns nessa máquina. O experimento pode ter sido imperfeito, mas o fenômeno é absolutamente real.
Pessoas boas fazem coisas mais. O lugar importa, sistema importa, o poder importa. Então qual é a verdade maior? O que realmente está acontecendo? Não é sobre mais maçãs. Essa é uma mentira confortável que o sistema adoram contar. Foram apenas alguns soldados ruins em Abu Ghraib. Foram apenas alguns guardas sádicos em Stanford. A verdade é muito mais perturbadora. A verdade é que os sistemas e estruturas de poder são desenhados para esconder a culpa, para distribuir a responsabilidade, para permitir que as pessoas normais façam coisas horríveis sem se sentirem horríveis. Um uniforme é poderoso, transforma você. Você coloca um uniforme de guarda, você não é mais Joaquim, você é o guarda 47. Você perde a sua identidade. Uma hierarquia é poderosa. Se alguém acima de você diz que algo é aceitável, você pode seguir. Você não está pensando, você está apenas obedecendo. Um inimigo designado é poderoso. Se eles disserem que X é inimigo, você pode prejudicar X sem culpa. Porque não é prejudicar uma pessoa, é proteger a segurança. Esses não são acidentes, esses são recursos, são como o sistema funciona. Prisões, militares, corporações, governos, todos usam a mesma estrutura. Uniforme, hierarquia, um inimigo exterior, justificativa moral. Isso cria o efeito Lúcifer. E a coisa mais assustadora é que você pode estar dentro de um sistema assim agora mesmo. Você pode estar sendo transformado, você pode estar se tornando alguém que não reconheceria em uma foto no espelho. Então qual é a lição? Não é as pessoas são mais. A lição é: o lugar importa, o sistema importa, a estrutura importa. Se você está em um sistema que permite a recompensa à crueldade, você será cruel. Não porque você é uma pessoa má, mas porque o lugar muda você. Zimbardo aprendeu isso. Os soldados de Abu Ghraib aprenderam isso. Muitos ainda estão vivendo com essa lição, acordando à noite com pesadelos. E você? Que sistema você está dentro? Que uniforme você veste? Que pessoa você poderia se tornar? Porque esse é o verdadeiro efeito. Não é sobre Satã, é sobre você, é sobre como o lugar onde você vive pode transformá-lo em algo que sua mãe não reconheceria. E se você quer saber o que faz você diferente, o que faz você capaz de resistir, a resposta é simples. É quando alguém de fora entra e grita a verdade. É quando uma mulher entra em uma prisão e diz ao superintendente: "Eu não reconheço mais você." Apenas isso é suficiente para acordar, apenas alguém dizendo a verdade. Esse aqui foi o Plagiador. Obrigado por estar comigo neste vídeo. Vejo vocês no próximo.